Olá pessoal, para quem acompanha o canal aqui, já me conhece, eu sou a Tatiana, eu sou psicóloga do NASP de Santa Cruz de Minas. E a gente está aqui para falar um pouquinho desse 18 de maio. O que foi esse 18 de maio? E pensamos então falar um pouco da história, de como a gente conseguiu chegar até aqui. É importante que a gente conheça esse passado para que a gente não repita os mesmos erros, né? E também para que a gente lembre que para que a gente chegue em determinado ponto que é considerável minimamente, né, mais adequado, a gente tem que perpassar um caminho. E esse caminho nem sempre é fácil. E não foi diferente com a história da loucura, né? O nome é ruim, mas é assim que é conhecido e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Como que era visto isso antigamente, né? Desde a Grécia Antiga, a gente já tem, né, os chamados loucos. E nessa época, lá na Grécia Antiga, eles eram vistos como parte de, quase como um ser divino, né? Eles eram aqueles que ninguém entendia o que eles estavam falando, o que eles estavam manifestando. Então as pessoas achavam que era uma manifestação divina através daquelas pessoas que eram estranhas, mas viviam em liberdade. Então eles transitavam pelos locais, eles estavam livres, apesar de ainda não ser compreendido, né? Depois desse momento, a gente tem a era medieval. E aí a gente começa a ter uma questão. A igreja começa a mediar, né? O homem e Deus. Então, jamais que ela aceitaria que essas pessoas chamadas loucas eram uma manifestação divina. Pelo contrário, eles eram vistos como quase seres demoníacos, né? E aí, o que a igreja começa a fazer? Ela começa a torturar principalmente aqueles loucos que eram pobres. E aí começa a ter a tortura, começa a ter a segregação, eles começam a ficar mais presos e aí eles começam a ser afastados, perderem a liberdade e começam a ser enclausurados mesmo, né? Em famílias que tinham mais dinheiro, isso era um pouco diferente, apesar deles não terem a liberdade de transitar, mas não havia tortura porque se pagava por isso. Pagava-se um valor à igreja e aí tudo bem. O seu louco, né, fica dentro de casa, fica amarrado, fica enclausurado, fica no porão, mas ele não vai ser torturado. Logo em seguida, a gente vai ter a Era do Renascimento, que aí a gente muda um pouco, né? O homem vai para o centro da história, o homem vira o centro do mundo. Só que, por um outro lado, a gente precisa que esse homem produza, né? Então, a gente tem manifestações artísticas, a gente começa a ter uma produção maior, que esse homem começa a fazer, mas e os que não dão conta de fazer isso? Eles também eram colocados de lado, eles precisavam ser retirados dessa sociedade, e aí eles começam a ser levados mesmo, né? E é nessa era que a gente tem a naus dos loucos, que eles eram colocados em barcos, e esses barcos iam para cidades, né, mais afastadas desses centros que estavam sendo os centros produtivos da época, e essas pessoas que eram consideradas que não produziam, iam para lá. Não necessariamente só aqueles que eram chamados de loucos, não, mas todos aqueles que atrapalhavam de alguma forma a sociedade. Então, as pessoas, né, que alcoolizadas, as prostitutas, então todos esses eram colocados dentro dessas naus dos loucos e eram mandados para outros lugares. Era bem para limpar a cidade mesmo. 1700 e pouquinho, né, já no século XVIII, a gente tem o advento da psiquiatria. E aí a gente começa a ter uma mudança da visão da loucura. Porque antes a loucura era vista como... ela não era entendida, mas também não era vista como uma doença. E nessa época ainda não é, né? Ela começa a ter uma mudança, mas ainda não é vista como uma doença. Com a psiquiatria, com o advento da psiquiatria, essas pessoas também, né, chamadas de loucos, aqueles que atrapalhavam um pouco a produção daquele momento, porque a gente estava numa era industrial,
E aí as pessoas precisavam estar dentro daquela lógica, e as que não estavam, elas eram vistas como a parte, né, da sociedade. Eles começam a ser colocados na época nos hospitais, né, nos hospitais gerais, começam a ser construídos os hospitais gerais, a Santa Casa de Misericórdia. Elas tinham os porões e essas pessoas eram levadas para lá. Isso no século XVIII. E aí a gente chega à Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a gente tem a criação do primeiro manicômio. E aí a gente tem uma mudança, que é quando, de fato, a loucura começa a ser vista como uma doença. Mas ainda muito diferente do que a gente vê hoje. Nessa época, a loucura era vista como aquele que é doente, mas está sendo... ele não tem mais a noção do que é bem e mal. Então era visto nesse sentido. Ele adoeceu e se distanciou do conceito do que é bem e do que é mal. E aí por isso a gente precisa criar esse manicômio, que é um hospital em que a gente vai colocar essas pessoas ali dentro. Então essa história, né, mais antiga da loucura. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouquinho. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, e nos outros 2 a gente continua essa conversa.